Seja bem-vindo ao nosso canal e hoje vamos dar continuidade ao nossa série que está dando o que falar, está muito boa, ajudando muita gente, que é Bons Hábitos para ter uma vida plena. E o nosso tema de hoje será sobre a importância da saúde. E o nosso convidado será o médico Cássio Watanabe, que vai falar um pouco disso, fala das importâncias da saúde básica e vamos dar uma pincelada de algumas coisas específicas da saúde básica, né? Familiar e exames e N coisas, né? Mas antes de começar a falar um pouquinho sobre isso, já aproveito e peço para você que já não é que já é inscrito, compartilhe, mas deixe seu like aqui. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, e compartilhe também, porque conhecimento nunca é demais para levar para os nossos amigos, nossas pessoas que a gente ama, tá? E que, com isso, nosso canal, de certa forma, vai também crescer junto e trazer cada vez mais conteúdo que possa agregar na vida de cada um de vocês, tá bom? Então, não vou demorar muito, como eu sempre faço. Solta a vinheta, editor. Seja bem-vindo, doutor Cássio, ao famoso. É um prazer ter você aqui. Para começar a falar um pouco sobre saúde, vou iniciar com uma frase que o conceito de saúde, né? Para a gente ter uma ideia e a partir daí a gente começar a bater nosso papo. É um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Perfeito. Geralmente, esse é o conceito de saúde que a OMS utiliza, né, como conceito que a gente deve ter sobre saúde. É um pouco platônico, na verdade, né, porque um completo estado de bem-estar social, ele em vista de nossa realidade, é meio complicado da gente alcançar esse patamar de nirvana, mas a gente fala que um bom conceito de saúde, né, baseado também, né, no conceito da OMS, seria um estado que você consegue lidar com seus problemas cotidianos sem que isso acabe atrapalhando seu desempenho, seu dia a dia. A partir de um momento que algum problema, por exemplo, uma hipertensão, começa a gerar algum algum problema, né, no seu desempenho, isso aí já está afetando sua saúde. Pode ser psicológico, mas se está atrapalhando, é algo que a gente tem que tentar ver alguma forma de tentar trabalhar essa questão. Quando se fala em saúde, a gente fala muito de remediar. As pessoas hoje, tudo agora, doutor, estou com uma dor aqui, me passa esse remédio, que é o remédio que me ajuda a resolver o problema. Ela não faz exame, ela não faz nada, ela não sabe nem o que está acontecendo, mas ela se vai se auto-remediando automático, porque, ou então já indica para o amigo, ó, toma isso aqui que resolve, tá? Deu certo em mim, mas vai dar certo em você. Como é que você vê essa questão hoje? Isso é verdade, isso é bem real no nosso cotidiano, né, do trabalho. A gente recebe vários pacientes que falam, doutor, eu tô com um problema, e aí um vizinho meu disse que estava com um problema parecido, e aí passou o remédio que ele estava tomando para eu tomar também. E aí essa perpetuação vai acontecendo, né, na sociedade. A gente sabe que muito disso vem de uma realidade que a gente tem no nosso país, de uma dificuldade de acesso, né, aos profissionais de saúde e principalmente ao médico, que até então no nosso país tinha um número baixo, e quando a gente ia muitas vezes para o interior, né, para as capitais, a gente tem um número que às vezes é comparado a de países desenvolvidos. Só que quando a gente vai para os interiores, a gente percebe que a falta de estrutura muitas vezes afasta o profissional médico desses locais. E para as pessoas terem acesso ao médico, existe uma dificuldade, e aí as pessoas acabam procurando quem elas têm à disposição. Muitas vezes é o farmacêutico, né? Uma farmácia.
o enfermeiro nos postos, que na maioria das vezes estão presentes, e quando não, aí vai para a cultura popular, né? Vai para o vizinho que conhece um pouquinho mais, vai para outra pessoa. Só que assim, hoje em dia, a gente tem uma pulverização dos profissionais médicos, até mesmo no interior. Existe uma facilidade maior de acesso a esses profissionais. Só que a cultura ainda permanece, né? A cultura de automedicação ainda é muito forte no nosso país. E muitas vezes você procura no Dr. Google, que também hoje tem uma série de vantagens, mas acaba que permite com que as pessoas achem informações e, infelizmente, informação demais não necessariamente é informação com qualidade. E as pessoas, quando estão leigas no determinado assunto, por exemplo, na área médica, ela não tem a capacidade de discernir quais daqueles materiais que eu estou lendo é realmente que tem uma referência, né, um embasamento teórico para eu poder seguir. E aí a importância, já que hoje a gente tem, né, uma facilidade maior de acesso aos preços profissionais, primeiramente buscar esse profissional antes de procurar estar se automedicando, estar se baseando no que o outro colega, no que o outro amigo está fazendo para poder fazer a sua conduta, né? Muitos pacientes, às vezes, até abandonam a conduta que o médico orientou pelo que o vizinho falou. Mas isso aí eu acho que é um pouco culpa dos nossos profissionais médicos também. Porque se você não vincula com o seu paciente, se seu paciente não sente confiança em você, às vezes ele confia mais no vizinho. E aí a opinião do vizinho às vezes conta mais do que a do profissional. Então são diversas nuances aí, né, nesse contexto. Mas é um pouquinho, aí, uma pincelada rápida aí nessa questão do automedicamento. E a gente vê muito essa questão do exames. Vamos lá. É, existe um pouco, fala assim que hoje o homem vive menos que a mulher, visto que eu conheço gerações, né, que não só vão ao médico quando tem problema. Não faz exames preventivos. A mulher se cuida mais do que o homem. Isso é visto e comprovado. Ela faz todos os exames. O homem não. O cara espera estourar a bomba. Quando estoura, já descobre que está com, com câncer nível 3 de próstata. Já descobre que está com isso, está com aquilo. Quando descobre, está com tudo no extremo. Aí, para resolver, fica muito mais complicado. Como gerir isso hoje na sociedade, essa questão dos exames preventivos? Como você vê e você orienta? Vamos lá. De fato, cara, o cuidado do homem consigo mesmo é inferior ao cuidado que a mulher tem. De maneira, sem ser um dado científico, mas um dado de experiência que eu tenho no meu ambulatório. Eu trabalho em PSF, né? Na Unidade Básica de Saúde, e aí é visível a quantidade de pessoas do sexo feminino que eu atendo chega a ser 2/3 do volume total, enquanto apenas 1/3 é dos homens. E o pior, quando esses homens vão à unidade, eles estão indo acompanhados com a mulher. É a mulher que está arrastando ele para ele poder ter o cuidado, né, de fazer algum exame de rotina, de poder estar trabalhando alguma queixa que ele tem ali com a gente. E aí, quando a gente fala sobre essas questões, né, dos exames preventivos, do cuidado que a gente tem que ter antes da doença aparecer, isso é muito importante e é muito do conceito que a gente tem na atenção primária à saúde. Os PSFs, né, as unidades básicas, elas trabalham com a ideia de medicina de família e comunidade, que nada mais é do que uma medicina que vai tratar as urgências que acontecem ali naquele ambiente, mas tem como principal objetivo promover saúde e prevenir doenças. A promoção de saúde, ela sai da questão
da Secretaria de Saúde. Quando eu estou falando em promover saúde, eu estou falando de medidas que vão além do setor saúde, eu estou falando de oferecer educação, porque a educação é uma base para que você tenha noções e cuidados consigo mesmo que vão influenciar na sua saúde. Eu estou falando de trabalho, porque não adianta eu passar uma medicação se o meu paciente, muitas vezes, não tem condição sequer de comprar uma medicação. Hoje a gente trata, tem uma rede de atenção, né, que oferece medicações pelo SUS, mas nem todas são disponíveis. Então, se eu não tenho trabalho, eu não tenho renda. Se eu não tenho renda adequada, né, eu acabo que não consigo comprar alimentos saudáveis, eu não consigo comprar, às vezes, uma medicação. Então, falando desse âmbito, isso é a promoção de saúde. Agora, prevenir doenças, que é o cerne que a gente está tratando aqui, né? É justamente, eu tenho ferramentas, né? Eu tenho a possibilidade de realizar determinados exames para um público específico, para prevenir que determinadas doenças apareçam de uma maneira já avançada para o tratamento. E aí, muitas vezes, a gente fala aferição de pressão, a gente não precisa ir, né, necessariamente, às vezes, para pensar no laboratório, pensar numa mamografia, exames mais complexos. Às vezes, o exame físico já é de grande valia para a gente, porque quando ela está em contato com a gente consegue traçar uma série de avaliações que vão me mostrar um risco cardiovascular, um risco de eventos de neoplásicos, e a partir daí a gente vai traçar o perfil de cada paciente. Poxa, esse paciente vai se beneficiar de a cada 2 anos realizar uma aferição da pressão arterial, a cada 5 anos fazer uma avaliação do colesterol, dos triglicérides, porque ele tem um risco cardiovascular aumentado, e a partir daí a gente vai, né, vendo o perfil de cada paciente, ver o que é que ele precisa fazer. A gente só tem que ter cuidado, porque hoje a gente trabalha numa sociedade que cada vez mais tem uma ansiedade lá em cima. E aí existe também um mercado por trás da questão desses exames de rotina. Enquanto a gente tem, de um lado, né, pessoas que às vezes não se cuidam, né? E o homem está muito nesse perfil. A gente tem um outro lado que consegue ter acesso a certas informações e estão sendo bombardeadas pela questão, procura fazer exame e tem um interesse, né, mercadológico por trás disso. E aí, o divisor de águas nessa questão é justamente você ter contato com um profissional médico, né, um profissional de saúde, de sua confiança, né, e que perpasse para você, né, essa seriedade, esse entendimento para poder lhe guiar no processo, para que não seja um processo vazio. Muitas vezes eu recebo no ambulatório paciente já com uma cacetada de exames, e aí tem exame de todo tipo que você imaginar, e muitas vezes não é o que o paciente precisa. Mas a gente sempre não deixa de incentivar esse paciente, né? Porque é importante esse autocuidado, que ela chegou lá preocupada, então a gente valoriza esse cuidado, só que a gente tenta, a partir daí, trazer para que esse cuidado seja guiado. Chegou a linha Equilíbrio da Biostratos, que trata raiz oleosa e pontas secas ao mesmo tempo, com prebiótico para equilibrar o couro cabeludo e com zimbro, antioxidante. Se o cabelo é misto, a solução é única. Linha Equilíbrio da Biostratos. Entendi. No caso, quando a gente fala um pouco disso, a gente fala de guiar, a gente fala também de pilares, né? Pilares da saúde. Hoje, para você resolver, você tem alguns pilares. Todo mundo fala essa palavra tá maravilhosa hoje. 5 pilares, os 10 pilares, não sei o que, todo mundo fala, tem uma lista de coisas que pode ser feita para ficar tudo perfeito na saúde, né? Mas pensando nisso, quando se fala em saúde, você fala em mudança de hábitos, não só medicamentos, não só exames, mudar o estilo de vida.
Você trabalha muito na questão do esporte, na questão da parte prática física, toda essa parte de desenvolvimento que, de certa forma, evita e reduz, que eu já vi em estudos, reduz a utilização de remédios para pessoas que têm hipertensão. Você reduz um pouco a carga, você reduz uma quantidade, vai reduzindo. Pessoas que não abandonaram, mas só que elas reduziram a quantidade de remédios que elas tomam a partir de uma mudança de hábito de vida. Aí, no caso, você vê Perfeito. isso como um caminho hoje o mais correto, buscando hoje uma sociedade está cada vez mais com mais informações, com mais coisas, vem ouvindo, falando cada vez mais de saúde. Você vê o caminho principal sendo esse hoje? É, as pessoas cada vez mais me parecem estar sendo imediatistas. Elas querem resoluções rápidas para os problemas que elas apresentam. Você muitas vezes vê um paciente que chega com ansiedade no seu consultório e aí ele fala, doutor, eu quero um remédio para poder tratar a minha ansiedade. Beleza. Às vezes realmente é necessário ter medicamentos para poder tratar uma ansiedade, mas, por exemplo, a ansiedade não vai ser tratada com um remédio. O remédio vai entrar ali muitas vezes para dar uma base, uma energia para uma pessoa que às vezes está tão perdida no processo da ansiedade que precisa de uma espécie de choque químico para poder se restabelecer. Mas não é a medicação que vai fazer de fato a mudança na vida dessa pessoa. A ansiedade acontece a partir de gatilhos, né, que a gente chama. E quem identifica esses gatilhos? É o psicólogo, né? Terapia, realizar terapia é a chave para você tratar uma ansiedade. Só que terapia não é uma consulta de 20 minutos, terapia é uma consulta de 40, 50 minutos, semanal, 2 meses, 3 meses, às vezes um ano. Quiçá tem gente que passa mais e mais tempo até conseguir ter alta da terapia. Eu, E aí, às eu vezes, o paciente chega, participei, não, eu participei de grupo de terapia, né? pode Fiquei falar. 9 meses. Iniciou, eu achava que não ia acabar nunca. No início, eu falei, cara, 9 meses. É muita coisa, 9 meses de terapia. Caraca, que loucura isso. Aí, depois, quando estava acabando, eu falei, poxa, tá faltando 5 só, podia ter mais. Exatamente, velho. E aí muitas vezes o paciente chega para você e fala: Não, eu não consegui resolver meu problema numa consulta com o psicólogo. Aí eu falei: Mas foi uma consulta? Aí ele foi. Eu falei: Mas aí a gente está falando de um tempo de meses, de anos. Ele: Ah, é. Então as pessoas estão cada vez mais imediatistas. E aí eu dei o exemplo da ansiedade, mas também vale, né, para a questão por exemplo, hipertensão, diabetes. E isso é um problema, porque, assim, remediar é uma ajuda, mas o que realmente se mostra mais eficaz é realmente mudança de hábito de vida. Tanto que as diretrizes de cardiologia, as diretrizes de endocrinologia, inclusive as de psiquiatria também, elas falam hoje da importância e do valor que existe na mudança de hábitos de vida. É difícil para um cardiologista, né, para um endocrinologista, para o psiquiatra, trabalhar de maneira mais esmiuçada sobre isso. E aí eu falo também com um viés, né, da área que eu atuo, que é a medicina de família e comunidade, mas a medicina de família e comunidade, ela tem um ambiente que muitas vezes, lógico, se preparado da maneira adequada, né, pelas prefeituras, você tem a possibilidade de propor diversas atividades que vão estimular a mudança de hábito de vida. Não é fácil eu falar para uma pessoa que viveu a vida toda sem praticar nenhuma atividade física, olha, você agora vai ter que fazer, sei lá, uma caminhada, musculação ou funcional, enfim, qualquer atividade física, porque ela não está acostumada. Para ela é tudo novo.
E aí inserir hábitos é difícil, é muitas vezes doloroso, não fisicamente, até fisicamente às vezes, porque quando você começa na academia dói de fato, né? Mas é difícil você colocar no seu dia a dia aquilo como prioridade. As pessoas não têm muita noção do quanto que isso é importante no seu dia a dia, porque muitas vezes negligenciam a atividade física no seu dia a dia, priorizando trabalho, priorizando outras questões, e acha que, quando eu falo de atividade física, eu estou falando de uma coisa supérflua. Eu tenho um trabalho hoje, vou faltar meu treino. Só que, velho, a atividade física é a nossa poupança da vida. Quando a gente chegar na nossa meia-idade, 50, 60 anos, o preço vai ser cobrado. E é triste quando você recebe o paciente que agora está com você em sua frente, tem 50, 60 anos, com dores, osteoporose muitas vezes, diversos problemas musculares, fraqueza, e aí fala, poxa, mas eu fiz tanta coisa no passado, só que fazer atividades que requerem sua força de uma maneira errada, muitas vezes, sem orientação de ergonomia, não é o que faz a diferença. Atividade física é diferente de exercício físico. O conceito dos dois são diferentes e trazem resultados diferentes. Então, hoje a gente fala sempre da importância dessas mudanças de hábito de vida e o valor é como você falou, existe graus de hipertensão que vão ser tratados com mudanças de hábito de vida. A terapia e a atividade física têm uma equivalência estatística na melhora de um paciente com ansiedade, com depressão. Assim também vai para a questão do diabetes. Então, assim, como você falou, esse é um dos pilares, né, da medicina contemporânea, a questão da mudança de hábitos de vida. Além desse pilar principal aí que a gente comentou, bateu um papo, tem alguns outros que você possa orientar aqui, quem está assistindo o vídeo? Velho, eu acho que, de fato, a atividade física, né, é o pilar essencial. Eu acho que dentro da nossa vida corrida de hoje, é um fator que a gente tem que procurar, como eu falei já, não como supérfluo, ter um tempo para você cuidar de sua saúde mental, estar em contato consigo mesmo. Às vezes, no nosso dia a dia corrido, a gente sequer tem 5 minutos para estar em contato com a gente mesmo. Não é em contato com nossos filhos, não é em contato com nossa esposa, é um contato de você com você mesmo, você e sua fé. E aí eu falo fé porque eu, cada um vai ter sua fé, cada um vai ter sua religiosidade. E esse contato é de extrema importância também. Nosso contato com a gente mesmo e nosso contato com a religiosidade é algo que tem diversos trabalhos que falam a respeito, né, da importância disso. Ter nossos momentos de alegria com as pessoas que a gente ama parece besteira, mas é de extrema importância para a nossa saúde mental, nossos amigos, nossa família, e tentar ser resiliente. Essa aí talvez é uma das partes mais difíceis. A gente vive numa sociedade que parece que está doente, né? Corrida, estúpida, muitas vezes ignorante. Às vezes as pessoas que estão ao seu redor sequer têm o cuidado de te olhar. Às vezes a gente passa por uma pessoa numa situação que às vezes está de fragilidade, deitada no chão ou algo do tipo, e a gente sequer muitas vezes para nem para refletir sobre aquela situação. Então, assim, ter mais empatia, se colocar mais no lugar do outro, né? Isso é mais para a vida, só que tudo isso está relacionado, né? Não tem como a gente falar de saúde sem falar em vida, sem falar em relações interpessoais.
Doutor Cássio, muito obrigado por esse papo que a gente teve aqui. Com certeza, vamos marcar mais outro papo com coisa mais específica. A gente só deu uma pincelada um pouco sobre saúde, algumas coisas que as pessoas precisam ouvir, o básico. Que muitas vezes as pessoas já querem, já avançam para a parte mais específica, mas esquece do básico, como você falou agora, essas dicas que você deu no final aí, essas orientações. Porque vou melhorar a saúde, mas tudo é remediar. Então, ninguém quer fazer o processo completo, prévia, Perfeito. ninguém quer fazer. Já quer dar um salto porque está tudo muito corrido. Eu não tenho tempo para fazer isso. Eu tenho que ser muito rápido, agilizar, porque eu tenho isso para fazer. Tenho aquele compromisso para fazer, eu não consigo parar para fazer isso. Então, o mundo está acelerado e as pessoas aceleraram. E a saúde das pessoas não acelera. Ela tem uma, Exatamente, é como diz ela Lenig, tem né? a própria linha dela e a própria velocidade. A gente pode acelerar, mas ela Perfeito. continua no tempo dela. Exatamente. Perfeito. Eu que agradeço, Charles, viu, a oportunidade. Eu sou um apaixonado, né, pela área que eu atuo. Eu realmente gosto muito e tenho um carinho, uma paixão e me motiva, né? E espero que eu tenha contribuído, né, com, com o podcast de hoje. E estou aberto aí a gente estar conversando, às vezes esmiuçando mais detalhadamente algum tema. Estou sempre aberto aí para a gente conversar. Tá bom? E vocês que querem conhecer mais do trabalho do Dr. Cássio, vai estar o Instagram dele aqui embaixo. Vocês vão aproveitar, vão ver um pouco do trabalho dele, conhecer um pouco dessa pessoa que o pouco que eu conheci aqui na entrevista, que me passaram, a entrevista confirmou, um cara super gente boa, do bem, e que está sempre buscando o melhor para a sociedade através de um dom que ele tem, que é a medicina, que gosta do que faz e ama o que faz. Um abraço e até Obrigado, o próximo Charles. vídeo.